Glória a Deus. Então, nós vamos iniciar mais uma nova série em nossa comunidade, inspirada no livro de Timóteo. Quantos aqui amam o livro de Timóteo? Meu Deus! A carta pastoral de um velho, vamos colocar assim, experiente, maduro, ensinando um jovem sobre liderança de igreja, sobre estar à frente de um povo, para que esse povo também seja potencializado, possa alcançar e cumprir com aquilo que Deus está pedindo para o povo de Deus. Eu estou muito feliz de iniciar essa série, porque é um livro que eu amo demais. Há muito tempo eu já queria fazer essa série, então chegou o tempo da gente iniciar essa série. E o nome dessa série, baseada no livro de Timóteo, é De Pai para Filho. Repete comigo, de pai para filho. Mais uma vez, de pai para filho. Agora você vai falar com fé, irmão, de pai para filho. Agora aqueles crentes chatos, né? Fala para o teu irmão do teu lado, fala assim, de pai para filho. Agora fala para o outro vizinho, de pai para filho. Como é chato, né? A gente fica assim, meu Deus, estou participando de uma igreja, o pastor pede para falar com a pessoa do lado. É só para a gente quebrar um pouquinho o gelo, gente, para a gente ficar mais, né, mais relaxado aqui, em nome de Jesus. Então nós vamos iniciar essa série de pai para filho, inspirado no livro de Timóteo. Então nós vamos mergulhar ali no livro de Timóteo. E o nome dessa primeira mensagem, dessa série que nós vamos iniciar hoje, é A Força de um Jovem e a Sabedoria de um Velho. Repete comigo, a força de um jovem e a sabedoria de um velho. Agora para fixar, mais uma vez, a força de um jovem e a sabedoria de um velho. Glória a Deus. Abre comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao 11. Nós vamos dividir em quatro partes essa série sobre Timóteo. Nós vamos falar aqui sobre o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro capítulo. E na próximo domingo nós vamos falar sobre o capítulo 5 e 6. Depois, na terceira mensagem, nós vamos entrar na segunda carta de Timóteo, que são as últimas palavras de Timóteo, de Paulo em vida para Timóteo. E ali é muito rico os princípios que nós iremos receber a partir de hoje. Amém? Todos acharam aí? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Acharam? Diz assim, acompanha comigo. Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos, a genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para as discussões inúteis. Versículo 7. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor.
por estarmos aqui em comunidade, em adoração, diante da Tua maravilhosa presença. Nós colocamos, Deus, essa série diante de Ti e pedimos mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção sendo derramada sobre cada um de nós, Deus. Abra os olhos do nosso coração para entendermos essas revelações. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E nós declaramos sobre toda a fortaleza de engano, nós declaramos sobre tudo aquilo que impede, Deus, que a sua revelação venha a ser liberada sobre nós e que nós venhamos entender essa revelação. Paulo já havia nos alertado dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento para que não haja revelação de Cristo, mas pela autoridade do Teu nome, nós estamos aqui para declarar, Deus, que toda fortaleza de engano caia por terra, seja quebrada pela Tua palavra, pela unção do Teu Espírito que está sendo derramada nesses dias. Nós declaramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus, querido. Glória a Deus. Vamos lá então. Vocês estão prontos? Sim ou não? Glória a Deus. Vamos lá. Para nós entendermos aqui o que Paulo está falando para Timóteo, na sua primeira carta, nós vemos que são cartas pastorais, cartas de cuidado para esse jovem chamado Timóteo, que significa a honra de Deus, o nome dele. Então nós vemos aqui um pastor experiente, escrevendo para um pastor jovem, alguém que de certa forma era inexperiente, não tinha maturidade suficiente como Paulo tinha. Por isso que o nome da mensagem é a força de um jovem e a sabedoria de um velho. E nós vemos, se você puder anotar, sempre quando você vier no culto, sempre traga um caderno, uma caneta ou escreva no celular, porque nós temos a facilidade de esquecer as palavras que nós estamos recebendo da parte de Deus, e assim a gente não consegue viver e lembrar das promessas de Deus, e muito menos viver as promessas que Deus tem para a nossa vida. Então é importante você anotar na mente, no coração, no caderno, para você rever novamente. Anota aí, Provérbios capítulo 20, versículo 29, vai dizer assim: a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos está nos seus cabelos brancos. Olha que belíssimo provérbio nós temos aqui, que nos ensina muita coisa. Aqui fala que os jovens têm força, os jovens têm vigor, os jovens têm ânimo, mas os velhos também aqui, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos, fala do quê? De maturidade, de experiência. Então Paulo, como um velho experiente, um homem já maduro na fé, está escrevendo para ensinar Timóteo a liderar pessoas, a ministrar sobre pessoas. Na primeira parte desta carta, nós vemos Paulo falando sobre as falsas doutrinas e as palavras inúteis. E esses problemas não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. Porque o que está fora da igreja, irmão, a gente não tem controle, mas a gente consegue ensinar, discipular aqueles que estão dentro. Então a gente vê aqui que Paulo já tinha dado a letra dizendo: olha, existem pessoas dentro da igreja ensinando falsas doutrinas e falando palavras inúteis. Sabe aquelas conversas que sem pé nem cabeça, conversas inúteis, falando coisa que não deve? Aqui a gente pode colocar fofoca, dissensão, facção, uma série de coisas, não estão agregando para o avanço do reino de Deus. Então, quando nós estamos usando a nossa boca, a nossa vida, para trazer palavras inúteis, dissensões, nós estamos indo contra a obra de Deus. Amém, irmãos? Ele fala sobre isso. Ele fala também que Paulo lembra da graça que o Senhor teve com ele. No capítulo 2 fala sobre isso, que ele era perseguidor, que ele era ignorante, que ele era dissolente, mas Jesus encontrou Paulo e a sua vida foi transformada. Nós vemos também, a partir do versículo 18 ao 20, que Paulo instrui Timóteo a agir de acordo com as profecias que haviam sido liberadas sobre ele. Ele faz lembrar, Timóteo, lembra das profecias que foram liberadas sobre a tua vida. Amém, irmãos? Nós cremos em profecias, nós não cremos em profetadas, mas nós cremos em profecias. E Deus usa pessoas para liberar palavras. Toda palavra profética deve estar alinhada com a palavra de Deus.
Nós não podemos profetizar algo que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Eu não sei o teu contexto, não sei a tua experiência com igreja. Talvez você veio de um contexto de culto de revelação, era só isso, mas não tinha palavra de Deus, era só pessoas falando palavras de bênção, palavras de prosperidade, mas não tinha Bíblia. Né? Nós estamos vendo uma geração hoje falando que para você ter o iPhone 11 tem que passar pelo iPhone 10. Não tem Bíblia, não tem vida, não tem transformação, tem um emocional sendo trabalhado, mas não tem o espírito sendo transformado. Na segunda parte, nós vemos Paulo ensinando sobre oração e adoração. Repete comigo, oração e adoração. Ele fala o seguinte, em capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Ou seja, cara, o seu foco, quando você está no culto, é adoração, independente do que está acontecendo lá fora, independente do que está acontecendo na tua vida, você precisa estar focado em adoração. Na terceira parte, nós vemos aqui os requisitos que Paulo dá para os líderes da igreja, vemos também para os diáconos, e ele fala também para as mulheres, nesse capítulo 3, na terceira parte. Na quarta parte, nós vemos Paulo falando sobre o ministério da piedade, a previsão da apostasia. Muitos terão coceiras em seus ouvidos e se darão as fábulas. Então ele fala, pregue o evangelho dentro e fora de tempo, não perca tempo, Timóteo, porque existe apostasia. O que é apostasia? A perca da fé. O fato da pessoa vir para um culto, ou participar de qualquer outra reunião de igreja, não significa que ele é cristão. Pode ser que ele possa ser que ele tenha apostatado da sua fé, vivendo completamente fora daquilo que Jesus exige e pede que a gente viva. Também ele fala sobre a atuação de um bom ministro de Cristo. Na quinta parte, ele fala sobre os relacionamentos entre os cristãos, entre os jovens e os idosos, as viúvas idosas e as viúvas jovens. Fala também do tratamento aos presbíteros, aos líderes da igreja, o que os membros da igreja, como eles devem tratar os líderes da igreja. Vemos também ele falando sobre os senhores escravos, porque naquela época existia escravidão, era uma lei, então ele não podia ir contra uma lei naquela época, mas ele pediu para que os senhores e os escravos soubessem conviver em harmonia, em amor, em fé ao nosso Senhor Jesus. Uma carta muito parecida com a do Timóteo é de Tito, que ele fala para que o Senhor receba o seu escravo de volta, porque naquela época um escravo ele poderia morrer na mão de um senhor. Então ele pede para que haja amor entre eles. A gente vê também Paulo alertando sobre os falsos mestres. Vemos também ele no final dando as recomendações finais e falando sobre como ele deveria ensinar os ricos. Aquele versículo famoso, que o amor ao dinheiro é a raiz. É a raiz do quê? De todos os males. Então ele termina ali as instruções a Timóteo falando sobre essa parte. Mas vamos entender aqui um tema geral. Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho na fé, ou outras traduções vai dizer amado Timóteo. Então ele sempre começa a sua carta falando de Timóteo como um filho. Então Paulo aqui, ele é, digamos, um pai espiritual, não no sentido de paternidade, exercer um paternalismo, porque existe uma diferença entre paternidade espiritual e paternalismo. Paternalismo é o tipo de líder manipulador que ele trata um adulto como se fosse criança. Ele manipula, ele usa a palavra de Deus para escravizar, para manipular as pessoas, para que essa pessoa faça o que ele quer e não o que a palavra de Deus diz para ele fazer. Então a gente vê aqui também que Timóteo era jovem quando Paulo encarregou ele sobre os cuidados da igreja de Éfeso. Paulo plantou a igreja de Éfeso e Paulo também levantou Timóteo para que Timóteo fosse o líder dessa igreja. E era uma responsabilidade muito grande. Então Paulo vai dando instruções para aquele jovem sobre liderança mesmo, que ele devia aprender a liderar a si mesmo, liderar os outros, liderar a sua casa, a sua família, e a gente vai ver isso. Nós encontramos aqui, se você puder anotar, 3 limitações que Paulo estava trabalhando na vida de Timóteo. Paulo observou no discipulado que Timóteo tinha 3 limitações, então Paulo queria romper essas limitações de Timóteo para que ele pudesse ser muito mais expressivo, para que ele
tivesse maturidade, para que ele tivesse profundidade na palavra, para que ele tivesse credibilidade com as pessoas e para que a unção de Deus de fato aumentasse sobre a sua vida. E a primeira limitação que nós encontramos aqui na vida de Timóteo é: Timóteo era tímido. Tem algum tímido aqui? Não é problema você ser tímido, porque a timidez, muitas vezes, eu falo por mim, irmão do céu, pensa num cara extremamente tímido, talvez você vai se identificar, porque eu vim de uma família disfuncional, onde eu não poderia, nem os meus irmãos, expressar sentimento ou pensamento, porque logo seria espancado, ou sofria um sofrimento psicológico. Então a gente não tinha essa liberdade, não tinha esse espaço para expressarmos aquilo que nós estávamos pensando ou aquilo que nós estávamos sentindo. Era pressão atrás de pressão. Você sabia que os países que mais sofrem suicídio são países que mais, os jovens principalmente, passam por pressões dos pais? Coreia e Japão. São os dois países onde se mais cometem suicídios no mundo, porque eles são pressionados a serem perfeitos. Então eles não conseguem atingir essa perfeição exigida pelos seus pais. Então eles acham que eles não são nada na vida, que eles não merecem nada, que eles não vão dar certo em nada. Então eles olham para a vida deles e colocam: minha vida não tem valor, a minha vida não tem sentido. Então faz mais sentido eu tirar minha vida, porque assim não vou dar trabalho para ninguém. Então ninguém vai sentir minha falta. Então eu já estou com uma dor dentro de mim, então eu vou tirar ela. E a única forma de tirar essa dor dentro dessa pessoa é matando a si próprio. Setembro é o mês ao combate ao suicídio no Brasil. Você sabia que saiu uma pesquisa semana passada que o Brasil agora lidera o ranking de países depressivos? O Brasil é considerado o país mais depressivo do mundo. Já liderava antes como um país que tinha mais ataque de ansiedade. Ou seja, nós lideramos duas pesquisas terríveis. Brasil lidera ataque de ansiedade e Brasil lidera também a depressão. O que está acontecendo com a nossa geração brasileira? Sabe que o nome Brasil, brasileiro, significa aqueles que carregam a brasa? O que está acontecendo com as pessoas que carregam a brasa, principalmente para nós, que carregamos a brasa do fogo do Espírito Santo? Então, quando nós entendemos que Timóteo era tímido, assim como também eu era tímido, então a gente não consegue se expressar, a gente tem medo de se expressar, porque a gente fica preso à opinião das outras pessoas ou até o julgamento da outra pessoa. Cara, a professora pedia para ir lá na lousa, escrever alguma coisa, minha mão tremia, o coração acelerava, a mão suava. E qual é a expressão que a gente usa? Eu prefiro morrer do que falar em público, não é isso? O cara deseja a própria morte do que falar em público. Para ele é muito melhor morrer do que falar em público. Porque ele tem medo de ser exposto, ele tem medo de ser, digamos, o centro das atenções. Não porque ele quer, é porque uma informação foi enviada lá na mente dele, que se ele for exposto, ele vai ser ridicularizado. E as pessoas vão zombar dele. Então aí começa as crises, né? As crises de identidade, as crises existenciais. Cara, eu lembro perfeitamente como era terrível isso. E apresentar um trabalho na escola ou na faculdade, uma entrevista de emprego. Misericórdia, cara, a voz gaguejava. Isso demonstra o quê? Insegurança. A timidez, ela está relacionada à insegurança e também ao complexo de inferioridade. Então, eu me sentia assim, eu vivia debaixo disso. Então, nós olhamos aqui para a vida de Paulo falando para Timóteo. Olha só, vai lá comigo. Vai lá em 2 Timóteo, rapidinho, vai lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Segunda Timóteo 1, 8. Acharam? Olha o que diz. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O que Paulo está dizendo? Para ele não se envergonhar de Paulo como encarcerado, para não ficar tímido diante dessa situação, para ele ser corajoso.
Paulo está encorajando Timóteo, dizendo, cara, não se afrouxe, não abaixe a guarda, pelo contrário, cara, o Espírito Santo te deu um espírito de ousadia, Romanos 8, Deus te deu um espírito de ousadia para você não ser escravo do medo, porque o Espírito que está dentro de você testifica que você é filho de Deus, e filho de Deus não é tímido. Humanamente a gente se considera tímido, mas quando o Espírito de Deus está em nós, nos dá uma capacidade sobrenatural de sermos ousados para sermos usados. Repete comigo, eu quero ser ousado para ser usado por Deus. Quando nós somos ousados pelo poder do Espírito Santo, nós fazemos coisas extraordinárias. Atos 19:11, Deus fez coisas extraordinárias por intermédio da vida de Paulo. E Paulo ensinando para Timóteo, seja corajoso, cara. Não se intimide, não abaixe a guarda, não anda de cabeça baixa. Não permita ser movido por um complexo de inferioridade e muito menos por um complexo de superioridade. Você não é melhor que ninguém, também você não é pior que ninguém. Amém, irmãos? Como a gente tem falado aqui, Romanos 3 diz que você é pior do que você pensa. Você não é bom, você não é incrível, você não é maravilhoso. Mas em Romanos 5 diz que você é mais amado do que você imagina. Portanto, você em Cristo pode todas as coisas. Em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo não há nenhuma condenação. Então é nessa verdade que a gente se firma, para que haja um encorajamento da parte de Deus, para nós verbalizarmos com ousadia aquilo que nós carregamos, e não ficarmos presos à expectativa do outro. O que o outro vai pensar de mim se eu fizer um post na internet? O que o outro vai pensar de mim se eu falar uma coisa? Cara, você não foi chamado para viver, para agradar os outros. Quantos projetos, sonhos de Deus, visões que você tem recebido da parte de Deus, você não avançou porque você ficou preso à expectativa do outro? Então Paulo está dizendo para ele não ser tímido. Segunda limitação, repete comigo, Timóteo era jovem. Agora fala com fé. Timóteo era jovem. Glória a Deus aí. Olha só o que diz. 1 Timóteo, vai lá no capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Olha o que vai dizer. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O que Paulo está dizendo, meu irmão? Que ele tem vigor, mas ele não tem muitas vezes maturidade, muita força, mas pouca sabedoria, muito fervor e pouca profundidade. Porque o jovem é emocionado. E tem um problema ser jovem? Não, nenhum. Ser jovem é maravilhoso. Não é verdade? É maravilhoso, a fase dos 18, a maioridade, né? Dos 18 até, vamos colocar aqui, vou colocar 41, que eu tenho 41, eu sou jovem ainda então. 41, ou não sei até qual é o grau que eles usam, 35 ou 40, mas enfim. Então assim, o jovem, ele é um cara emocionado, fervoroso, mas ele não tem profundidade na palavra, ele tem muita força, mas ele não tem maturidade muitas vezes. Então Paulo está ensinando para ele sobre isso, está dizendo, está valorizando a juventude dele, está valorizando, dizendo, cara, é muito bom ter vigor, é muito bom ter força, é muito bom ter fervor, mas coloca aí nisso profundidade, coloca maturidade e coloca sabedoria. Eu gosto muito da frase de Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: jovens, vocês precisam orar mais, porque a sabedoria de vocês é pequena, mas as paixões de vocês são fortes. Vocês têm muitas paixões, mas não têm sabedoria. Então a gente precisa aprender com os mais velhos, com os mais maduros, com os mais experientes. Amém, irmãos? Você que é jovem, se considera jovem ainda, vamos olhar para esses cabeça branca, baixar a cabeça e aprender com eles. Eles também têm algo para aprender conosco também, com a nossa força, com o nosso vigor. Outra limitação de Timóteo era que Timóteo era doente. Vai lá no capítulo 5, versículo 23. 1 Timóteo 5, 23. Olha o que diz. Todos acharam? Todos acharam? Sim ou misericórdia? Sim? Olha o que diz. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Talvez alguns devem estar pensando, o pastor está dando margem para os irmãos beberem vinho.
Então vão beber vinho porque é saudável, né? Vai ajudar aqui na saúde. Irmão, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia não proíbe o consumo do vinho. A Bíblia proíbe o quê? A embriaguez. Mas isso não me coloca numa posição que agora vou beber e vou mostrar que eu bebo porque eu tenho uma liberdade em Cristo Jesus. A Bíblia fala que é para nós não fazermos aquilo que vai escandalizar os nossos irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, se você fizer algo que vai escandalizar o teu irmão, não faça, porque talvez aquele irmão que você conhece tem problema com a bebida. E se você falar assim, eu bebo, não tenho problema nenhum, sou cristão, e ele tem problema com o alcoolismo, você pode dar razão para ele continuar ainda vivendo ali no alcoolismo. Porque ele vai dizer, não é pecado, não tem problema nenhum. Mas o que Paulo está falando aqui é sobre saúde física. Ele está dizendo que os nutrientes que tem no vinho, eles auxiliam ali no combate às enfermidades. E já é comprovado cientificamente pela medicina, que quando você toma uma meia taça de vinho por dia, estará ajudando a filtrar o sangue no teu corpo. Que vai ajudar ali na oxigenação do sangue e tudo mais do corpo. Então ele tinha enfermidades. E Paulo está dizendo, cara, você é jovem, e você está com enfermidade jovem, vai fazer uma atividade física, cuida da alimentação, busca dormir cedo. Pelo amor de Deus, sedentarismo, preguiça, joga isso fora, cara. Porque isso, na verdade, tem a ver com a mentalidade, irmão. Você quer viver bem bastante, sim ou não? Então você precisa cuidar do teu corpo. Cuidar do corpo significa mordomia, cuidar do corpo de Deus. A gente não usa aquela expressão, sou o templo do Espírito Santo, não é isso? A gente não usa essa expressão? Templo do Espírito Santo. O que é isso? É a carcaça, o teu corpo físico, ele precisa de cuidado. Eu estava ouvindo um podcast e o rapaz estava contando um testemunho de uma moça que ela a vida inteira amou o marido, serviu o marido, fez de tudo para o marido, e o marido falou para ela não trabalhar, não estudar, que era para ficar em casa, né, fazendo as coisas de casa. E também esse marido, que era, na verdade, era um homem machista, né, impedia essa mulher de falar até com os parentes. Os anos se passaram, mais de 30 anos de casado, ela já com seus 50 e poucos anos, simplesmente o marido pediu o divórcio para ela. 50 e poucos anos, ela ficou arrasada. E aí esse rapaz falou assim para ela que você precisa se amar, você precisa amar o próximo. Então ela falou assim, mas eu amei a vida inteira, as pessoas, servindo as pessoas, o que eu fiz de errado? Aí esse rapaz falou assim para ela, você não se amou. Você amou tanto o outro que esqueceu de cuidar de você. Faz sentido isso, gente? Não tem como nós servirmos o outro se nós não cuidarmos de nós mesmos. Não tem como nós amarmos o próximo se nós não amarmos a nós mesmos. Então você pode passar a vida inteira amando, servindo o outro. Se a pessoa for mau caráter, ela vai te dar um pé na bunda e aí você vai ficar sem saber o que fazer. Ela não estudou, não trabalhou, estava longe, sem contato com a família. Imagina, 50 anos de idade, o que seria da vida dessa mulher? E esse foi duro para ela ouvir, porque ela falou, mas eu amo as pessoas. Mas aí esse rapaz, é porque você não se amou, você não se cuidou, você não buscou estudar, você sempre viveu em função de servir o outro. E nisso de servir o outro, você esqueceu de você. Esqueceu de se amar, de se cuidar. Então, em nome de Jesus, se ame. Amém? Quem está aqui comigo? Se ame, faça a faculdade, estude, trabalha, busca uma atividade física. Meu pastor, eu não gosto de fazer nada. Procura um esporte que você ama, um vôlei, uma queimada, sei lá, cara, qualquer coisa. Não precisa ir para uma academia, mas pelo menos procurar uma atividade física que você gosta. Uma forma de cuidar de você, de se amar. Amém? Que a gente passa a semana inteira servindo, amando gente que a gente nem conhece. Não é verdade? Servindo e amando pessoas que a gente nem conhece, mas você se esquece de você. Não se esqueça. Então Paulo está dizendo para ele, ei, cara, cuida de você. Cuida do teu corpo físico. É isso que Paulo está dizendo para nós. Agora vamos para a segunda e última parte da nossa ministração. Agora eu vou trazer 3 pontos sobre o que nós podemos aprender sobre as instruções de Paulo para Timóteo. Primeiro ponto, se entregue à graça de Deus que transborda. Repete comigo, se entregue à graça de Deus que transborda.
Do versículo 12 ao 16, vai dizer assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a fim de que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. A palavra insolente significa desrespeitoso no que diz ou nas atitudes que toma, ok? Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Amém. Uma coisa que a gente aprende aqui: ignorância é não saber, estupidez é não perguntar. Paulo, ele fala: eu era ignorante. O que é o ignorante? A pessoa não tem conhecimento de causa. Só que o conhecimento de Paulo era um conhecimento técnico, porque ele era erudito. O homem inteligente, falava mais de 5 idiomas. O cara tinha dupla cidadania, se não 3 cidadanias. O cara entrava em qualquer ambiente. O cara era muito inteligente. O cara era muito sábio. Ele falava com o romano, falava com o judeu, falava com os gregos. É um cara muito inteligente. Então a ignorância de Paulo não foi por conta do seu conhecimento humano, mas por falta de conhecimento divino. Tanto é que quando ele teve um encontro com Jesus, ele fala: eu considero todas as coisas como esterco para ter que ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Ele considera o conhecimento humano dele nada comparado ao conhecimento de Deus, que transformou a vida dele. Então, Deus escolhe pessoas ordinárias para fazer coisas extraordinárias. Repete comigo: Deus escolhe pessoas ordinárias para fazer coisas extraordinárias. Nós somos ordinários, irmão. Percebe? Não é a tua capacidade intelectual, muito menos a tua habilidade que tem poder para te salvar. Somente Cristo tem poder para te salvar. Olha, se nós olharmos aqui, eu escrevi aqui uma lista, você vai perceber e talvez você vai se identificar. Jacó era trapaceiro. Nós vemos que Pedro foi genioso. Davi foi infiel. Além de ter matado Urias, ele adulterou com Betseba. Nós vemos que Noé se embriagou depois que a arca, acabou o dilúvio, ele tomou todas, ficou embriagado. Nós vemos Jonas, que desobedeceu a Deus. Deus fala para ele para Nínive, aí compra uma passagem, entra no barco, aí vem um vendaval, e aí, se conhece a história que fala que os caras lançaram a sorte, lá caiu sobre Jonas, descobriram que Jonas tinha desobedecido a Deus. Gideão estava inseguro. Nós vemos que Marta estava angustiada, servindo lá, e aí ela fala assim: Jesus, mestre, pede para que Maria venha aqui e me ajude. E aí Jesus fala: Marta, Marta, você anda muito angustiada. Nós vemos também que tinha João Batista que duvidou. Mateus 11 diz: manda perguntar a Cristo, Jesus, se ele é o Cristo ou temos que esperar outro. Então João Batista duvidou. Tomé foi incrédulo. Eu só acredito vendo. Se eu não tocar nas feridas dele, eu não vou crer que é ele, porque eu acredito que ele não ressuscitou. Nós vemos também que Sara foi impaciente. Por causa da sua impaciência, ela promoveu essa guerra que a gente está vendo, assistindo em tempo real, entre os palestinos, os árabes e o povo de Israel, o povo de Isaac e o povo de Ismael. Sara quis dar uma ajuda para Deus. Aqui, Abraão dorme com a minha escrava Agar. Deus tinha dado a promessa que dela daria um filho, mesmo apesar da idade avançada dela, só que ela foi impaciente, quis dar uma ajuda para Deus e acabou fazendo uma besteira. Nós vemos aqui também que Elias fica deprimido. Elias matou os profetas de Baal, mas fugiu com o decreto de morte de Jezabel. E a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a própria vida e se escondeu em uma caverna. Mas o que você está fazendo uma caverna, profeta? Profeta é para estar num lugar de deserto, um lugar de dependência, de confiança. Caverna é um lugar solitário,
um lugar onde você não ouve a voz de Deus. E ali ele começou a ser tomado por crises pessoais. Ele ora dizendo: Senhor, tira a minha vida que eu não aguento mais. Nós vemos também aqui Moisés que não falava bem, que ele tinha a língua provavelmente presa. Aí Deus usa a vida do seu irmão para falar por intermédio dele. Olha só que interessante isso. A gente fica dando desculpas para não fazer a vontade de Deus, quando na verdade Deus pode levantar alguém onde você tem uma debilidade para te ajudar a auxiliar naquilo que você precisa fazer. Então não há desculpa. Nós vemos aqui também que Zaqueu era pequeno. Tem pessoas que têm problema com o seu corpo físico, não aceitam o seu corpo físico. Ah, eu sou muito gordo, sou muito magro. Ah, eu sou alto, eu sou baixo. Tem um complexo com o próprio corpo, não está satisfeito com o próprio corpo. Nós vemos também Abraão, que era velho já em idade, teve um filho. E por último aqui, não por último, penúltimo, Lázaro estava morto. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, que foi a mensagem do domingo passado. E por fim, nós vemos aqui Paulo, que foi perseguidor e assassino de cristãos. Percebe que Deus usa pessoas ordinárias para fazer coisas extraordinárias. Quem dirá Deus usando a tua vida, meu irmão? Então não há desculpa para a gente falar assim: ah, mas eu sou incapaz, eu não consigo, eu não posso. Obviamente sim, mas o poder de Deus te leva a fazer coisas sobrenaturais. O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Não é na minha força, não é na minha habilidade, não é no meu intelecto, mas é na minha debilidade, na minha fraqueza. Então eu preciso, Deus usa a minha fraqueza, porque eu não consigo fazer humanamente se não for por intermédio da capacitação sobrenatural e divina do teu Espírito. Por exemplo, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, você só prega o Evangelho debaixo da unção do Espírito Santo. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus me ungiu. Para o quê? Para trabalhar, para passear, para ficar jogando conversa fora. Não, para pregar o Evangelho. Para libertar pessoas, restaurar o coração daqueles que estão tristes, usando a minha incapacidade. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para fazer coisas que o quê? Que são. Percebe? Nós somos chamados por Jesus para sermos transformados de glória em glória. Então é a graça de Deus que transborda na nossa vida, irmão. Quem quer receber essa graça de Deus? Em nome de Jesus. Mais da porção. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Jesus, muito obrigado. Eu quero declarar sobre cada um que está aqui neste lugar mais da tua graça. Que a tua graça possa transbordar na vida de cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus, Deus. Use a debilidade, use as fraquezas, use a incapacidade, Senhor Deus, deles de fazer coisas extraordinárias, crendo que somente a unção do teu Espírito tem poder para despedaçar todo o jugo. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Segundo princípio que nós aprendemos aqui, cultive uma vida de oração e adoração. É o que Paulo está ensinando para Timóteo. Olha só, nós olhamos lá, vai lá comigo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 4. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4. Vai dizer assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que nós aprendemos aqui? Amar os inimigos e orar por aqueles que perseguem é um mandamento crucial para a nossa vida. É o que Paulo está ensinando aqui, Timóteo. Ore e ame. Ore principalmente aqueles que estão perseguindo vocês. E também ame aqueles que de fato são teus inimigos. Que declaram ou não declaram. Que injuriam vocês, que contam mentira a teu respeito. Difamam você. Ore e abençoe eles. Porque Deus está olhando o teu coração. Então Paulo está ensinando isso. Ele ensina também a interceder pelos governantes. Quem são os governantes? Os governantes é aquele da área política, que está nas posições de governo, mesmo que a gente não concorde. Mas a gente vai orar para quê? Para que haja uma justiça de Deus.
para que haja de fato uma justiça de Deus. Você vai orar não para implantação de leis que são contrárias à palavra de Deus. Você vai orar pelos governantes, mas declarando a palavra, o que a palavra de Deus deseja para que esses governantes exerçam. Porque quando nós temos um governo justo, o povo prospera. Quando nós temos um governo corrupto, o povo padece. Então, qual é a nossa responsabilidade como cristãos? Orar pelos nossos governantes, para que eles trabalhem de acordo com a justiça de Deus. Uma vez me perguntaram, pastor, como que eu posso fazer escolha de um candidato? No ano passado a gente teve um ensino falando sobre governo de Deus, né? Falando assim, cara, escolhe um candidato que mais se aproxima da palavra de Deus. Que é bem difícil hoje, né? Mas a gente tem que escolher aquele que mais se aproxima. Não estou dizendo que ele tem que ter tudo, mas o que mais se aproxima. Orar pelos pastores e líderes. Vocês estão orando, irmão? Pelos pastores e líderes, pessoas que pastoreiam a tua vida. Paulo ensina a orar pelos pais, respeitar a autoridade dos pais. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Se nós não tivermos um coração de honrar pai, a gente não vai prosperar na vida. Nós não iremos viver bem e viver com saúde. Então é responsabilidade dos filhos, independente como seus pais foram, honrá-los. Amém? Outro ponto, orar pelos líderes no trabalho, sabe? Honrar as pessoas do seu trabalho. Eu dou a letra para o pessoal que quer uma promoção no trabalho. Cara, não fique reclamando, faça com excelência o seu trabalho. Se o teu chefe perceber ou não perceber, mas faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Mas honre o teu chefe, o teu líder no ambiente de trabalho. E Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabemos que nem todos serão salvos, mas Jesus salvou a todos. Quem está aqui comigo está entendendo isso? O desejo do coração de Deus é salvar todos, mas não significa que todos serão salvos. E nós sabemos que os salvos serão recompensados no tribunal de Deus, receberão seu galardão. Agora os ímpios, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, o que está guardado para eles é o juízo final. E é claro isso, eu não posso suavizar e romantizar esse lado da Bíblia. A Bíblia fala de inferno e a Bíblia fala de céu. Amém, irmãos? Então a gente precisa ter claro isso na nossa mente, se nós queremos viver de fato o céu aqui na terra. Eu não quero morrer para ir para o céu, eu quero viver o céu agora, aqui na terra. As realidades do céu sendo liberadas sobre a minha vida. E terceiro e último princípio, lidere com caráter. Repete comigo, lidere com caráter. Olha só, Timóteo capítulo 3, vai lá comigo, Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7. Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7. Diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem na sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. O que Paulo está ensinando? Para ele liderar não apenas pessoas, mas ele liderar a si mesmo. Se eu fizer a pergunta, não precisa responder. Quantos aqui lideram? Aí alguns vão falar assim, eu lidero. E outros vão falar, não lidero. Pelo menos a tua vida você deve liderar. Você é responsável pelas suas emoções. Não é o psicólogo, não é o pastor, é você. Você é responsável pelo fogo do Espírito Santo no teu coração. Para quem deve manter a chama acesa no teu coração é o pastor? Não sou eu. Quem que é? Você mesmo. E qual é o meu papel, meu objetivo como pastor? Apontar o caminho, vem por aqui. Meu papel é te encorajar, meu papel é te edificar, meu papel é te consolar, meu papel é te impulsionar, é potencializar
aquilo que Deus está comunicando para você. Mas eu não posso orar no teu lugar. Eu não posso jejuar no teu lugar. Eu não posso abençoar no teu lugar. Eu não posso estar em comunhão no teu lugar. Não posso. A graça fez aquilo que você não poderia fazer, que é salvar a si mesmo. A graça salvou você, mas a graça não pode orar por você. A graça não pode ler a Bíblia para você, mas a graça te deu poder para você orar. A graça te dá poder para jejuar. A graça te dá poder para ler, meditar na Bíblia. A graça te dá poder para estar em comunhão com o corpo, ser capacitado, ser impulsionado. Quem está entendendo isso? Aqui ele fala sobre liderança. Liderar com caráter. Ele dá 17 características para Timóteo sobre uma pessoa que deve aprender liderança. E todas, dentre as 17 características, somente uma está relacionada ao carisma, que é apto para ensinar. Todas as outras estão relacionadas ao caráter. Que significa o quê? Que nós devemos trabalhar 2 vezes o nosso caráter para que o carisma seja potencializado. Quem já viu político corrupto? Quem já viu jogador de futebol fazendo várias presepadas aí? Quem já viu pastor adulterando, roubando dinheiro da igreja? Quem já viu isso? Eles deixaram de pregar, perderam a habilidade deles? Neymar perdeu a habilidade dele depois dele fazer as presepadas dele? Não. Só que por ele não ter caráter, por pessoas não ter caráter, não consegue potencializar o carisma. Quem está entendendo isso? Carisma é habilidade. Mas os dons são irrevogáveis, a pessoa não perde o dom. O cara continuará jogando, o cara continuará pregando, o outro continuará na política, mas não consegue potencializar a habilidade porque tem péssimo caráter. Então Paulo está trabalhando aqui em Timóteo o caráter que nós devemos aprender. Eu vou falar aqui rapidamente cada um deles. Primeiro bloco, relacionadas a Deus. Ele fala que seja um homem, um líder masculino aqui no caso, pode ser uma mulher também. Aqui ele fala sobre ser irrepreensível, de bom caráter. Ou seja, você deve buscar desenvolver o caráter na tua vida. Pastor, como que eu posso fazer para desenvolver o caráter? Olha para o fruto do Espírito. Quando você é cheio do Espírito Santo, você manifesta isso. Você manifesta amor, você manifesta fidelidade, você manifesta bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Aí alguns ficam apegados à muleta do signo dos temperamentos, né? Porque o cara fala assim, meu signo é colérico com ascendente em melancólico. Nada contra os temperamentos, nada contra, é uma forma de classificar um tipo de personalidade nossa, mas a gente não pode se apegar a isso, porque se nós nos apegarmos a isso, onde está o domínio próprio para um colérico? Se a Bíblia pede para nós termos domínio próprio, significa que, não é para eu ser colérico, é para eu ser cheio do Espírito Santo. Então, quanto mais eu buscar ser cheio do Espírito Santo, eu não sou colérico, eu sou manso, eu tenho domínio próprio, eu sou fiel, tenho amor, tenho fidelidade, tenho bondade. E ele fala também sobre ser apto para ensinar, um bom comunicador da Bíblia, carisma, habilidade. E aqui é o único ponto que ele fala sobre uma habilidade. Outra coisa que ele fala, não seja um recém-convertido, mas sim um cristão maduro. Imagine, irmãos, nós colocarmos um cristão imaturo numa posição de liderança. Já aconteceu conosco várias vezes isso. É problema atrás de problema, a gente passa mais tempo apagando incêndio do que, na verdade, causando fogo do Espírito. Luciano Subirá, um pastor, ele falou o seguinte, que na ausência de líderes, não coloca líderes por necessidade. Porque se nós levantarmos líderes por necessidade, nós passaremos mais tempo apagando fogo do que, na verdade, pregando o Evangelho. Então, deseja ser um cristão maduro. Ele fala também relacionadas à família, que seja marido de uma só mulher, ou seja, puro sexualmente, um homem de uma única mulher. Isso não exigia que eles fossem casados, porque Paulo, Jesus, não era casado, mas que eles fossem puros, né, solteiros. Cuidado com os teus olhos, cuidado com aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Os casados também não é porque é casado que está imune às tentações da sexualidade, pelo contrário. Cuidado com a internet que você vê, os sites que você entra, o Instagram que você está ali, sabe?
Fuja de toda aparência do mal, irmão, em nome de Jesus. Não dê lugar ao diabo na tua vida, porque quando o diabo entra na tua vida, ele faz uma desgraça. Agora, quando Jesus entra na tua vida, ele faz uma graça, a graça de Deus sobre a tua vida, uma transformação. Então ele fala sobre essa questão do marido ser de uma só mulher e não ter amantes. Talvez esse homem não teve uma relação consumada com uma outra mulher, mas ele desejou, ele consome pornografia. Não estou falando só de homem, tem mulher também que consome pornografia. Rouba a sua identidade, corrompe o propósito de Deus na tua vida. Você perde o destino, a visão de onde Deus quer que você chegue. A Bíblia nos leva a esse lugar de pureza, um coração puro, um espírito reto. Amém, irmãos? Ele fala também sobre filhos submissos, ou seja, um pai bem-sucedido dentro do teu lar. Se não souber governar bem a sua casa, não está apto para governar a igreja de Deus. Então, Paulo falando para um jovem que provavelmente a Bíblia não dá mais de que ele era casado, tinha filhos, mas ele estava sendo preparado para ensinar ali os casados, os homens a se posicionarem. Governar bem a sua casa, prover, lidera, organiza e ama. A gente fala sobre os 3 P's da masculinidade. Repete comigo: proteção, provisão e presença. O homem foi posicionado para cultivar e guardar a terra, ou seja, estar presente. Ele foi chamado para prover, trabalhar e trazer o sustento para dentro do seu lar. E também ele foi chamado para proteger a sua casa. Qualquer ameaça iminente contra a sua família, o homem deve se posicionar. O homem deve colocar ali o peito na frente mesmo, dizendo: aqui na minha casa não. Porque se o homem ele for no sentido afeminado, no sentido de se isentar a responsabilidade, a casa dele vai ficar descoberta. Os filhos serão atacados, a esposa será atacada. É o que aconteceu com Eva. Adão baixou a guarda e por ele ter baixado a guarda, Satanás tentou Eva. Porque ele não se posicionou. E ele fala também sobre relacionadas a si próprio, ou seja, moderado, mental e emocionalmente equilibrado. Uma pessoa que busca trabalhar o seu emocional, a sua mente, exercitar, é super importante, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, ainda mais para nós brasileiros. Os consultórios estão cheios de pessoas ansiosas, depressivas. O que está acontecendo, gente? Então ele está dizendo que, ok, tudo bem, está passando por, tudo bem nada, né? Está passando por isso, mas vamos trabalhar a mentalidade. A gente indica, encoraja a ir para um psicólogo, psiquiatra. Se o psiquiatra recomendar remédio, pode tomar remédio, mas sobretudo o que transforma a nossa vida é a palavra de Deus. Para sermos mentalmente e emocionalmente equilibrados. Ele fala também sermos sensatos, ou seja, uma vida disciplinada, de tomada de decisões corretas, não apegada ao vício, não apegada ao vinho, que é vícios. Hoje a gente vê as crianças que estão viciadas em telas. Elas nem querem ir para o culto porque querem ficar no joguinho. Sabe o que libera na vida dessas crianças? Dopamina, prazer. Onde você adquire dopamina? Comendo, pessoas que são casadas, relacionamento íntimo, assistindo um filme, tendo um entretenimento. Isso é dopamina. O que é dopamina? É a química do prazer. Então as crianças hoje estão ficando cada vez mais ansiosas porque estão ali no celular. Tira o celular de uma criança para tu ver. Elas ficam loucas da vida, elas ficam furiosas. Então os pais devem ali educar os filhos nesse aspecto, e os filhos devem obedecer os pais nesse sentido. E ele fala aqui também sobre não ser apegado ao dinheiro, ou seja, satisfeito financeiramente e honesto. E por fim, relacionado aos outros, respeitável, digno de ser seguido e imitado, hospitaleiro, que recebe bem os estrangeiros, especialmente os não cristãos, para evangelismo. E por fim, não ser violento, mas ser uma pessoa calma. Ah, pastor, eu não sou calmo. Então, busca na Bíblia. Trabalhe isso no teu coração. Pastor, eu não sou paciente, eu sou impaciente. A Bíblia nos chama para a palavra de Deus, uma vida de oração. Irmão, deixa eu dar um segredo que é Bíblia, não é nem segredo. Existem casta de demônios que só saem por intermédio de jejum e oração. Sabe por que muitas coisas na nossa vida não rompem? Porque nós não estamos orando.
e não estamos orando com fé, e também não estamos jejuando. Você tem aquela sensação que você fala, eu estou orando, eu estou indo para o culto, eu estou ouvindo as instruções, eu estou lendo a Bíblia, mas você percebe que não vai. Estava conversando com o irmão, compartilhei com os líderes aqui da comunidade antes de começar o culto, e a gente estava falando sobre isso, o Espírito Santo nos direcionando sobre isso. Ele falou assim, pastor, já teve a impressão de quando você prega, pode ser a palavra mais poderosa, mais ungida que tem, você pregou, no dia seguinte a pessoa está caindo no pecado, se lambuzando no pecado, ela ouviu, deu glória, fez tudo, mas no dia seguinte ela fez tudo ao contrário do que foi pregado, porque existe uma fortaleza na mente das pessoas, cegando elas, para que elas não tenham a revelação de Jesus, e que elas não vivam na prática a palavra de Deus. E ele falou assim, existem castas de demônios, que só saem por intermédio de jejum e oração. Então Deus nos impulsionando a orarmos e a jejuarmos com fé, irmão. Amém? Oração é falar com Deus, oração é se entregar, coração quebrantado e contrito. Jejum é para matar nossa carne. Jejum é para dar sensibilidade aos nossos ouvidos espirituais, para que a gente esteja discernindo o ambiente, o momento, saber como falar, saber como agir. Jejum nos capacita. Já percebeu que quando você começa a jejuar, você fica irritado? Sabe por quê? Na verdade, quando você jejua, é Deus mostrando para você o quanto você é assim. Pastor, eu vou jejuar de chocolate. Chocolate não sustenta o corpo. Pastor, eu vou jejuar de Coca-Cola. Coca-Cola não é jejum. Pastor, eu vou jejuar de WhatsApp. WhatsApp não é jejum. Jejum na Bíblia é alimento, é você se abster de alimento. Sabe? Lembra que eu falei? Libera dopamina, prazer. É tão bom, gente, comer, não é verdade? Não é maravilhoso? Mas começa a experimentar, a fazer um jejum, que vai mexer com as suas estruturas. Vai pôr para fora tudo que é de ruim que está dentro de você, que só sai por jejum e oração. Eu tenho certeza que Deus vai romper muitas coisas na vida de vocês. Amém? Que você coloque isso na tua mente, no sentido, cara, eu preciso jejuar. Eu preciso orar com fé, porque tem coisas na minha vida que não rompem, porque eu não estou de fato orando com fé, eu não estou de fato matando a minha carne, eu não estou de fato morrendo para si mesmo, para viver para Cristo. Estou cômodo na situação que eu estou. É você dizer para você, cara, eu não aceito isso, eu não aceito viver nessa mesmice, eu não aceito viver nessa vida rasa e superficial que eu estou vivendo. É Deus impulsionando a mim e a você, irmão, a um nível sobrenatural de Deus, e eu quero viver esse tempo. Eu quero levar vocês junto comigo a vivermos algo poderoso da parte de Deus nesses próximos dias. Vocês estão comigo? Em nome de Jesus? Amém? Vamos ficar de pé.